bem? Eu tenho recebido várias perguntas em relação ao substrato que eu utilizo para que as minhas plantas fiquem do tamanho que elas são. Não existe segredo, tá? Eu faço uma mistura, eu não compro nenhum substrato pronto, pré-preparado. Eu faço uma mistura de vários ingredientes e aí acaba formando um substrato diferenciado. Bom, estou me sentindo a própria Ana Maria Braga aqui ensinando vocês uma receita de bolo, mas a receita é muito simples, tá? Eu uso esse Carolina Soil, que eu compro em casas agropecuárias. Aí o preço varia de região para região. Aqui na minha região custa em torno de R$26. Mas já me relataram que em outros lugares chegam a vender por R$50. Bom, então eu vou usar esse Carolina Soil, carvão picado, terra vegetal que você vai comprar em garden mesmo, qualquer terra vegetal da sua preferência, e uso esterco de gado, que também vende em gardens. Eu compro assim, em saquinho, tá? Então, quais serão as medidas que eu uso para preparar o meu substrato? Bom, aqui eu já deixei separado, eu uso carvão picado, tá? Mais ou menos deste tamanho, se puder um pouco menor. Então eu uso 2 medidas, e aqui eu vou usar como medida esses potes de sorvete que a gente compra mesmo. Eu acho que ele tem 2 litros, né? Então a gente usa esses potes. 2 medidas de carvão. Para 2 medidas de terra vegetal. A terra de sua preferência que você compra também em gardens. E aí então eu uso 1 medida de esterco bovino. Vocês podem usar a medida que vocês quiserem, mas daí usem nessa proporção, tá? Ela pode ser menor, e aí é só vocês fazerem a proporção. Aqui o esterco, já é um esterco curtido. Eu particularmente, eu não gosto muito desse, eu só encontrei esse dessa vez. Eu já comprei outras vezes que é um mais sequinho, que vem somente o esterco, mas para o que a gente precisa, a finalidade tá. Uma medida dessa, e aí agora então eu vou utilizar 5 medidas de Carolina Soil. E a 5ª medida. Bom, agora então é só eu mexer. Aqui vai ficar difícil para eu mexer porque a quantidade foi bastante, é grande, tá? Eu vou devolver tudo isso aqui no saco, que eu acho que fica mais fácil tanto para eu guardar, para eu armazenar, quanto para eu mexer. Mas a receita do substrato que eu utilizo é esse. E aí vocês vão ver que ele é um substrato que não fica compacto. Eu já volto e mostro para vocês o resultado final. Pessoal, após misturar os ingredientes, eu terei esse substrato. Um dos maiores segredos da suculenta reside na questão do substrato. Primeiro, ele tem que ser um substrato que não fique compacto. Ele tem que ser um substrato aerado, que ele não, ao apertar assim, ele não fique compacto. Veja, ele se desfaz na sua mão. O segredo daqui é o carvão, porque o carvão, além dele absorver a umidade, ele também ajuda e facilita na drenagem. Então, uma das dicas é substrato. A outra é a drenagem do vaso. Portanto, eu costumo dizer que eu faço dos meus vasos praticamente um chuveiro. Então, eu furo bem a parte de baixo para que a água escoe com mais facilidade. Até a metade do vaso eu preencho com isopor picado para dar leveza ao vaso e para facilitar essa drenagem. E o restante, então, eu complemento com esse substrato que eu uso aqui. Talvez esse seja o segredo para as minhas plantas serem tão grandes assim, né? Mas fica aqui a dica, eu espero que vocês gostem.
Primeiro eu sempre digo, façam testes, tá? O que pode dar certo para um, às vezes não dá para o outro. Para mim, elas se adaptaram super bem e elas gostaram bastante desse substrato. Eu uso, a minha mãe usa e as nossas plantas estão indo muito bem, obrigado. Acho que também não custa vocês tentarem e fazer um teste antes. Faz aí, se der certo vocês me contam. Abraços e até a próxima!